Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carol por aqui, mais uma lição aí com o mapa mental, nossa lição de adultos, tá bom? Nós vamos tratar nessa semana aí sobre o batismo, que nós vemos que é a primeira ordenança da igreja, tá? O primeiro tópico que nós vamos ver é sobre os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, que a gente vai tratar um pouco sobre um pouco do contexto de alguns erros doutrinários, tá? E fala sobre a Igreja Católica Romana, por exemplo, ela tem o batismo visto como um sacramento. E aí nós vamos perceber que, na verdade, isso é um erro, tratar o batismo como um sacramento. Quem trouxe isso foi esse cara aqui, não sei se você já conhece ele. Ele é o Agostinho, bispo de Hipona, e ele que introduziu esse desvio na igreja, tanto de considerar o batismo como sacramento, né? Ele considerava que era um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem pratica. E também um outro erro aí super famoso e comum nas práticas atuais é tratar o batismo infantil, né? E a Igreja Católica ainda hoje tem esse posicionamento e iniciou no início da Idade Média. Agostinho, o bispo de Hipona, ele defendeu com fervor o batismo de crianças. E diante da Bíblia a gente vai ver que não temos defesa para essa ação, tá bom? Agostinho, ele defendia que a igreja deveria batizar as crianças para a remissão dos pecados, não de fato dos pecados que elas cometeram, imitando o exemplo do primeiro pecador, mas dos pecados que contraíram por seu próprio nascimento, dada a corrupção de sua origem. O texto histórico ele vai trazer de pessoas que combateram isso, né? Nós temos aqui uma foto ilustrativa. Ocorreu uma reforma conduzida pelos anabatistas, tá? Nós vamos perceber que diante do contexto, nem Lutero, Calvino e Zwinglio, eles conseguiram romper com essa tradição do batismo, de acordo com o que proclamava a Igreja Católica Romana. Mais especialmente com os anabatistas inseridos dentro da chamada Reforma Radical, você pode estar pesquisando um pouco mais, que o batismo infantil vai ser abandonado, tá? Eu andei pesquisando, essa reforma aí teve até mortes, tá? Com os principais reformadores dela. Alguns morreram por defender essa causa. A Igreja Católica não aceitava, a Igreja Católica Romana não aceitava. E eles se levantaram e defenderam que era um erro o batismo infantil, né? E aqui nós vamos até ter algumas coisas que eles estavam defendendo. Vamos perceber que é um erro o batismo infantil. Agostinho insistia que o batismo significava remissão de pecados, e como ele entendia que os infantes, que eram as crianças, carregavam o pecado original, ele entendia que o batismo era a única forma segura de removê-lo, e é totalmente um erro. O que estamos discutindo diz respeito à eliminação do pecado original de bebês. Não existe essa remoção por meio do batismo. Os anabatistas eles se posicionaram contra o batismo infantil pelos seguintes aspectos, né? Eles declararam que não há justificativa bíblica para a prática do batismo infantil. Não havia um único relato no Novo Testamento mostrando a prática do batismo infantil. E se o batismo era um sinal de iniciação, isto é, de recebimento do Espírito, início da fé, início de uma nova vida, ele deveria ser imediatamente suspenso, já que nenhuma das crianças, nenhum bebê, eles têm esses requisitos. Nenhum requisito desse é cumprido por uma criança. Os batistas foram os primeiros a batizar os adultos, foi uma reforma importante. Temos aqui a continuação, onde a gente vai falar sobre o símbolo, o propósito do batismo. Nós vamos ter também a fórmula e o método do batismo. Se você deseja adquirir esse mapa mental, que está bem completo, é um resumo completo, né, da aula desse domingo, que vai tratar acerca do batismo e a primeira ordenança da igreja, clique aí no link abaixo e adquira
seu mapa mental, tá bom?